E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Valber Freitas, mais um encontro preparatório para o nosso curso de língua portuguesa para concursos públicos, tá? Você está nessa luta comigo aí já tem alguns encontros, né? A gente já tem falado a respeito de acentuação gráfica, já falamos sobre período simples, já falamos sobre período composto. Começamos a falar sobre concordância verbal, vimos a primeira parte do nosso encontro de concordância verbal, e esta é a nossa segunda aula sobre a concordância verbal, segunda e última aula sobre concordância verbal, tá certo? Mais à frente ainda falaremos sobre a concordância nominal, a regência, a crase, semântica, morfologia, ou seja, muita coisa boa ainda para que a gente possa ver ao longo dos nossos encontros, tá certo? Espero que você esteja animado, essa aula bastante conteúdo para que a gente possa ver, então eu espero que você arregace as mangas, pegue sua caneta, separe seu caderno aí, tudo anotado, tudo certinho, né? Tudo separado, não anotado, mas tudo separado, melhor dizendo, e eu espero que você esteja com bastante vontade e determinação de aprender um monte de tópico legal aí sobre concordância verbal, tá certo? Ó, concordâncias, né? Aqui é aquela introduçãozinha que a gente já tem feito aí, concordância verbal e nominal, lembrando que a gente está tratando neste encontro sobre a concordância verbal. Recapitulando para você o que vimos na aula passada, claro, não tudo, mas o que há de mais importante, concordância verbal é o mecanismo pelo qual o verbo se flexiona em concordância com o núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito singular, verbo no singular. Núcleo do sujeito plural, verbo no plural. Claro que essa é a regra geral. E aí eu disse para você lá atrás que dificilmente a regra geral é cobrada em provas e concursos, porque ela é simples, ela é básica. Onde então o pessoal lá, os examinadores, né, o pessoal que compõe a banca, eles buscam formular questões de concurso nos casos especiais. E lá atrás, no nosso primeiro encontro, nós vimos alguns desses casos especiais. Por exemplo, sujeito coletivo, né? Nós vimos quando o sujeito é coletivo, o verbo no singular concordando com o coletivo. Se o coletivo vier com especificação no plural, concordância facultativa, singular ou plural, tá certo? Sujeito partitivo, mesma coisa. Vimos os nomes que só se empregam no plural, tá? Vimos ainda a respeito do pronome relativo que, do pronome relativo quem, como se dá a concordância com esses termos. Tudo isso nós vimos no nosso primeiro encontro. Caso haja alguma dúvida, sugiro que você volte ao nosso primeiro encontro de concordância, a nossa aula passada, e que você possa, na verdade, né, assistir tudo novamente. Pessoal, ó, eu estou bem atrapalhado aqui em relação a clima, né? Aqui em Curitiba, da onde eu gravo aqui, sempre muito frio, então rinite, alergia, gripe, muito simples de acontecer. Então, caso seja necessário durante os nossos encontros, vou fazer o uso disso aqui, tá? Não é muito bonito, mas para me ajudar aqui e aí você não me ver chorando, entre aspas, aqui durante o nosso encontro, então, eventualmente, eu posso vir a fazer uso e eu já te peço licença e desculpas por isso, tá certo? Então, ó, seguindo o nosso estudo de concordância, falamos sobre os verbos dar, bater e suar, quando eles indicarem horas, tá? Sempre na indicação de horas, como é que funciona? Olha esses exemplos aqui, vê se você consegue perceber a sutileza na diferenciação dos dois exemplos, eu já te explico a diferença. Ó, a sineta suou 10 horas. A sineta suou 10 horas. Olha o outro caso. Na sineta soaram 10 horas. Na sineta soaram 10 horas. Qual que é a diferença, então, dessas duas orações, pessoal? Veja que o verbo soou, no primeiro exemplo, ele foi empregado com um sujeito simples, um substantivo simples, a palavra sineta. Então, a sineta faz com que o verbo flexione-se em concordância com ela. A sineta soou 10 horas. Caso no lugar de a sineta fosse empregado as sinetas, o verbo iria ao plural também, concordando com o sujeito. As sinetas soaram 10 horas. Essa é uma concordância normal, conforme nós já aprendemos aí no encontro passado. Olha o que acontece no caso de baixo. Eu transformei o sujeito sineta em um adjunto adverbial de lugar na sineta. O emprego da preposição em junto ao artigo a transformou-se, então, o sujeito num adjunto adverbial de lugar. Na sineta soaram 10 horas. E por que o verbo passou a ser plural nesse caso? Porque neste exemplo aqui, o que passa a ser sujeito passa a ser a hora. Então, se a hora são 10 horas especificamente, o verbo vai ao plural em concordância com ela, tá certo? Então, ó, a sineta soou 10 horas, na sineta soaram 10 horas. Esses exemplos servem tanto para os verbos dar, quanto para o verbo bater, e assim como nós vimos aqui, para o verbo soar, tá? O relógio bateu 3 horas. O relógio bateu 3 horas.
no relógio bateram 3 horas. Bateram agora no plural, concordando com o sujeito 3 horas, tá? O que passou a ser sujeito, nesse caso, 3 horas, tá certo? A partir de aqui, por causa dos slides muito grandes, né, para que a gente conseguisse colocar tudo dentro de um slide só, os exemplos eu vou destacar para vocês alguns deles, né? Alguns dos exemplos eu destaco para vocês em vermelho, para que você consiga visualizar melhor dentro de um slide que tem muita informação, tá certo? Então a intenção aqui foi facilitar, tá? Facilitar a sua visualização aqui ao longo dos nossos encontros. Então, olha só, porcentagem e fração. Porcentagem e fração. Como se dá concordância com porcentagem e fração? Quando o sujeito é formado de expressões que indicam porcentagem ou fração, o verbo acompanha o numeral que acompanha essas expressões. Ó, apenas 1% omitiu o voto. Apenas 10% anularam um voto. O que você percebe aqui? Veja que tem porcentagem ou fração envolvida. E quando acontece isso, o verbo ele se flexiona em relação ao numeral. Nós já vimos casos como esse aqui, né? Lembra das expressões mais de, menos de, cerca de e perto de? Que o verbo se flexiona em concordância com o numeral? Na representação de porcentagem e fração acontece a mesma coisa. Então, se você tem um sujeito que é formado por um número percentual ou fracionário, você faz com que o verbo concorde com o numeral que se coloca junto a esse percentual ou essa fração, tá? Apenas 1% omitiu. Omitiu no singular, concordando com 1. Apenas 10% anularam. Anularam no plural, concordando com 10, tá certo? E a observação, então, professor, que nós temos em relação a esse caso? A observação é a seguinte: se a expressão vier especificada, o verbo concorda com o numeral ou com a especificação, tá? Então, se houver uma especificação, aí o verbo ele tem uma dupla possibilidade de concordância, ou com o numeral, conforme o exemplo anterior, ou com a especificação, conforme vários exemplos anteriores, tá? Que às vezes o verbo pode flexionar-se em concordância com a especificação do sujeito. Então, ó, apenas 1% dos eleitores. Veja que no exemplo aqui de cima eu disse que apenas 1% omitiu, e omitiu foi empregado no singular, concordando com o numeral. No caso de baixo, apenas 1% dos eleitores, veja que agora eu dei uma especificação para o que foi esse 1%. Agora eu chamei de eleitores. E veja que essa especificação foi empregada no plural. Eleitores é um termo plural. Nesse caso, o verbo ele passa a ter uma dupla possibilidade de concordância. Eu posso dizer omitiu, concordando com 1%, conforme o exemplo anterior, ou agora posso fazer o verbo ir ao plural, omitiram, concordando com o especificador, que nesse caso é eleitores, tá certo? Então, apenas 1% omitiu, ou apenas 1% dos eleitores omitiu ou omitiram. As duas formas são aceitas e corretas, tá certo, pessoal? Deixe-me apagar aqui. Pronto. Ó, índice de indeterminação do sujeito. Então, como se dar a concordância verbal? Aí eu já aproveito para falar de maneira junta, tanto do índice de indeterminação do sujeito, quanto da partícula passivadora. Mas, a começar aqui pelo índice de determinação do sujeito, tá? Na verdade, vamos relembrar, então, o que é o índice de determinação do sujeito. O índice de determinação do sujeito, nossa, ficou repetitivo, né? Mas, inevitavelmente repetitivo. Ó, este índice, então, ele sempre é o C que se emprega junto a verbos transitivos indiretos, verbos intransitivos e verbos de ligação. E aquele C que, empregado junto a esses verbos, é usado para fazer com que o sujeito passe a ser do tipo indeterminado, tá? Quando eu digo, por exemplo, precisa-se de novos profissionais, veja que não consegue especificar quem é que precisa. Precisa-se de maneira aleatória, tá? Está indeterminado aí o sujeito. Então, nesse caso, o sujeito, quando o sujeito é indeterminado, o verbo obrigatoriamente fica na terceira pessoa do singular. Então, você jamais pode ter o emprego de um índice de determinação do sujeito junto a um verbo que se encontre no plural. Não. Se você tem certeza que o C é de fato o índice de determinação do sujeito, então tenha certeza que esse verbo que se anexa a esse C, ou ao qual o C se anexa, ele sempre deve ficar na terceira pessoa do singular. Isso por um motivo bem simples também. Se eu não conheço o sujeito, não sei quem é o sujeito, não consigo determiná-lo, ele está de maneira indeterminada, não há por que o verbo se flexionar se eu não sei com quem ele deve concordar. Tá certo? Então, sempre na terceira pessoa do singular. Necessita-se de muita paciência nessa hora. Necessita-se de muita paciência nessa hora. Veja que necessitar, aqui no exemplo, é transitivo indireto e, como tal, faz com que o ser seja um índice de determinação.
e, naturalmente, o verbo necessitar aí empregado na terceira pessoa do singular, tá? Vive-se bem aqui. Quem é que vive? Também não consigo determinar, especificar quem é que vive, tá? Foi empregado de maneira geral, genérica. Então, nesse caso, o ser que se anexa a ele é um índice que determina o sujeito e obrigatoriamente faz o verbo ser empregado na terceira pessoa do singular, tá bom? Aqui embaixo, ó, você acompanha aqui essa observação de que para que o ser seja índice de determinação, ele deve, né, estar anexado a verbos transitivos indiretos, intransitivos e verbos de ligação, tá certo, pessoal? Apaguei aqui e falo agora sobre a partícula passivadora. Quem é a partícula passivadora? Deixe-me recapitular. Lembre que, então, lá no período simples nós estudamos que existem 5 tipos de verbos para análise sintática. E quem são esses 5 verbos? Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo bitransitivo ou transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, o intransitivo e o verbo de ligação. Nós vimos que 3 desses verbos aqui, quando empregados com o C é índice de determinação do sujeito. Quais são eles? O verbo transitivo indireto, o intransitivo e o de ligação. Sobraram, então, 2 verbos, que é o direto e indireto ao mesmo tempo. Quando esses 2 verbos são empregados e o ser que se anexa a ele é empregado, esse ser é partícula passivadora. Nesse caso, a oração tem sujeito normal. E quem é o sujeito dessa oração? É um antigo objeto direto da voz ativa, que agora passou a ser sujeito dentro da voz passiva sintética. Isso tudo nós já estudamos e caso ainda haja alguma dúvida, eu sugiro que você reveja a aula de predicação verbal, tá? Lá no nosso encontro sobre período simples, no estudo da análise sintática. Eu sugiro que você volte a esse encontro, caso haja dúvida desse ponto específico aqui, para que você possa rever esses aspectos, tá certo? Senão, você já consegue compreender bem esses exemplos. Ó, quando eu digo não se discutem assuntos delicados na hora do almoço, não se discutem assuntos delicados, veja que assuntos funciona como sujeito, porque ao dizer que não se discutem assuntos, é o mesmo que dizer que assuntos não são discutidos. E uma vez que assuntos não são discutidos, o assuntos funciona como sujeito, não se discutem, assuntos também funciona como sujeito. E uma vez que o sujeito é plural, o verbo também deve ser empregado no plural. Caso eu substituísse a palavra assuntos pela palavra assunto no singular, logo o verbo deveria ser empregado no singular também. Seria, não se discute assunto delicado, tá certo? Então, ó, concordância empregada aí. Já pedi, me perdoe, tá, pessoal? Me desculpe. Ó, dão-se aulas de língua portuguesa. Dão-se aulas de língua portuguesa. Repare que aulas funciona como sujeito. Uma vez que dão-se aulas, é o mesmo que aulas são dadas. E uma vez que aulas é sujeito, encontra-se no plural, o verbo dar também flexiona-se no plural, tá? E embaixo, a observação de que para que o ser seja partícula passivadora, é necessário que haja junto a ele verbos transitivos diretos ou verbos bitransitivos, os chamados verbos transitivos direto e indireto ao mesmo tempo, tá certo? É necessário que você entenda que para que haja partícula passivadora, né, o objeto direto da voz ativa seja transformado em sujeito na voz passiva. E a gente só consegue ter objetos diretos com verbos transitivos diretos ou direto e indireto ao mesmo tempo. Então essa é a parte importante de você saber a respeito disso aqui, tá bom? 2 verbozinhos aqui e os seus empregos em relação à concordância verbal. Verbo haver e fazer. Verbo haver, ele é um dos casos também, ou talvez o principal caso, de verbo impessoal. E quando o verbo haver será impessoal, pessoal? No sentido de existir, ocorrer e acontecer, nós já vimos também isso lá em tipos de sujeito, tá? Dentro do período simples, nós já vimos sobre sujeito inexistente e falamos sobre esse caso. Então, quando o verbo é impessoal, quer dizer que não há quem pratique a sua ação. Ele não tem pessoalidade, ele não tem sujeito. E uma vez que não tem sujeito, não há com quem o verbo se flexionar. Se o mecanismo pelo qual o sujeito se flexiona, né, ou na verdade o verbo se flexiona em concordância com o sujeito, é o conceito de concordância verbal, aqui não há como o verbo se flexionar, uma vez que não há sujeito. Então, não havendo sujeito, não há como o verbo ir ao plural, tá? Exceção dada ao verbo ser na indicação de distância e na indicação de hora. Aí ele é um caso de verbo impessoal, mas que se adapta ao plural em concordância com o predicativo. Quando eu digo, por exemplo, são 2 da tarde, o são flexiona-se em concordância com 2.
mesmo duas não exercendo a função de sujeito nesse caso, mesmo dentro de uma oração sem sujeito. Então essa é a exceção. Via de regra, verbo impessoal, e aqui eu catei exemplo de dois verbos impessoais apenas, o haver e o fazer, para te dizer que nesses dois casos, né, e como todos os outros casos de verbo impessoal, quando houver esse chamado verbo impessoal, o verbo não se flexiona, sempre na terceira pessoa do singular, tá? Então, ó, houve conflitos no domingo de votação, verbo haver empregado no singular, mesmo que conflitos que foi empregado posteriormente tenha vindo no plural. Uma vez que houve está no sentido de existir, existiram conflitos, é verbo impessoal, não tem sujeito. E como não tem sujeito, não há com quem concordar. O termo conflitos aqui, que pode te levar a uma certa confusão em termos de concordância, ele funciona como objeto direto. E não existe relação de concordância entre verbo e objeto direto, tá bom? Eu posso dizer que comi um hambúrguer, não posso? Posso, mas também posso dizer que comi 15 hambúrgueres. Repare que o verbo comer e 15 hambúrgueres não tem concordância, porque o verbo comer não se flexiona em concordância com os hambúrgueres, e sim com o sujeito do verbo comer, que nesse caso está oculto e sou eu, tá certo? Ó, deve haver lutas até o fim. Deve haver lutas até o fim. Veja que tanto um verbo empregado de maneira simples ou dentro de uma locução verbal, como é o caso do verbo haver aqui agora, a locução verbal ganha sua impessoalidade. Veja que mesmo sendo lutas empregado no plural, como o verbo haver está no sentido de existir, não tem com quem esse verbo concordar. Então deve haver no singular, mesmo que não há, mesmo sendo impessoal, mesmo que o termo posterior seja plural, não há com quem concordar. Então fica sempre no singular, tá certo? A exemplo desse verbo haver, nós temos o verbo fazer, tá? Impessoal quando estiver indicando o tempo decorrido ou um fenômeno natural. Se eu disser, por exemplo, que faz mais de 10 anos que ela chegou a Curitiba, veja que eu tenho um período composto aqui, por quê? Eu tenho o verbo chegar e o verbo fazer. Quem chegou foi ela, e há uma concordância normal aqui. Se eu dissesse no lugar dela, elas, o verbo chegou iria ao plural concordando com esse termo, chegaram. Agora, veja que este verbo aqui, que é o que nos importa para esse estudo de concordância, esse verbo ele encontra-se no singular, mesmo que referindo-se a ele tenha o termo 10 anos. Como indica tempo que já passou, o verbo fazer, então, ele é impessoal nesse caso. E é exemplo de todos os verbos impessoais, claro, exceção feita ao verbo ser, conforme já disse. Todos os outros verbos impessoais não se flexiona, tá? Então, faz mais de 10 anos significa dizer que passaram, né, 10 anos. E nesse caso, verbo impessoal, verbo sempre no singular. A exemplo do verbo haver, também o verbo fazer numa locução verbal não se flexiona. Por isso eu digo aqui, pode fazer dias quentes no mês que vem. Pode fazer, indicando clima natural, clima meteorológico, também em caso de verbo impessoal, também não se flexiona. Certo, pessoal? Vamos avançando. Sujeito oracional, muito simples, tá? Talvez você me ouça dizer a respeito de sujeito oracional agora e para você seja algo até quase como novo, mas não é. Você já me ouviu dizer isso aqui lá no período composto quando estudamos as orações subordinadas substantivas. Lá eu lembro de ter dito a você quem era, por exemplo, a oração subordinada substantiva subjetiva, que agora de uma maneira bem resumida eu te apresento com o nome de sujeito oracional. O que é o sujeito oracional? Nada mais é do que a oração que funciona como sujeito de uma oração principal. Nós vimos isso lá, tá certo? E aí, nesse caso, em termos de concordância verbal, sempre que o verbo tem por sujeito uma oração subordinada, este verbo obrigatoriamente vai ficar na terceira pessoa do singular, sempre. Então, ó, de nada adianta discutir esses assuntos. Significa, discutir esses assuntos não adianta nada, ou de nada adianta. Então, veja que discutir esses assuntos é uma oração subordinada substantiva chamada de subjetiva, que funciona como sujeito do verbo adiantar. Uma vez que o sujeito de um verbo é uma oração subordinada, obrigatoriamente esse verbo fica sempre na terceira pessoa, não sofre flexão, tá? Navegar é preciso. Pessoal, o que é preciso? Navegar. Navegar é sujeito, mas também é verbo, então é uma oração subordinada, com valor de sujeito. Ou seja, é um sujeito oracional, um sujeito em forma de oração. Nesse caso, faz com que obrigatoriamente o verbo seja empregado no singular apenas, tá certo? Ó, eu acredito que por mais que possa parecer rápido, e eu preciso acelerar um pouquinho realmente as explicações, por conta de nós darmos
termos a capacidade de falar tudo que eu preciso falar sobre concordância somente em 2 vídeos, tá? Isso para que não prejudique outros encontros futuros dentro de uma programação inicial que eu tenho para poder dar todo o curso de português. Então, resumi aqui os estudos de concordância em 2 encontros, tá? Caso haja alguma parte que você acha que tenha ficado muito rápido ou que não consigo compreender direito, volta àquela velha dica. Volte para o seu vídeo, assista novamente, tá? Não permita que eu avance ou não permita-se avançar na matéria sem que você tenha a certeza de realmente ter entendido tudo até aqui, tá certo, pessoal? Vamos avançando então, ó. Parecer mais infinitivo. Esse aqui eu quase que imploro aos alunos para que não procure entender, tá? Mas quase que decore. Decora. Se não conseguir compreender o mecanismo do verbo parecer mais um verbo seguido no infinitivo, então decore. Porque se você decorar, não tem como errar. O que eu quero que você entenda aqui? Que o verbo parecer, quando ele é seguido de um verbo no infinitivo, ele tem 2 possibilidades de concordância. Ou concorda-se ou flexiona-se só o verbo parecer e o infinitivo fica invariável, ou não mexe no verbo parecer e flexiona o verbo no infinitivo. O que eu preciso que você entenda, tá? Que o verbo parecer, quando se flexiona, você está diante de uma locução verbal. Então, por exemplo, eles parecem não entender a gravidade da situação. Veja que parecer flexionou-se em concordância com o sujeito no plural. Isso aqui é o que a gente chama de locução verbal, ou seja, é um verbo só representado por 2 verbos, tá? É uma estrutura verbal representada por 2 verbos. Quando você não quiser fazer isso, o que você pode fazer? Deixar o verbo parecer no singular, mesmo que o ele seja o sujeito plural, você deixa o verbo parecer no singular e flexiona o verbo entender. É o verbo entender quem vai concordar com o pronome plural aí. Nesse caso, nós temos 2 orações. A primeira oração, chamada de oração principal, parece. E a segunda oração subordinada, o que é que parece? Isso, que eles não entenderam a gravidade da situação. Eles não entenderem a gravidade da situação é o que parece. Então isso é sujeito do verbo parecer, tá? A oração subordinada funcionando como sujeito. Professor, não entendi nada disso. Tudo bem, se você não entendeu, eu te peço que neste caso especificamente, apenas decore que quando você tiver o verbo parecer seguido de um verbo no infinitivo, um dos 2 verbos apenas pode ir ao plural, ou o verbo parecer, ou o verbo que estiver no infinitivo. Nunca os 2 verbos podem ir ao plural. Então, como é que eu erraria uma questão como essa? Caso eu dissesse assim, ó, eles parecem não entenderem, tá, a gravidade da situação. Aí seria um erro. Fora isso, se você flexiona-se apenas o verbo parecer, ou se você flexiona apenas o verbo no infinitivo, vai estar correto do mesmo jeito. Dificilmente, não estou dizendo que é impossível, mas dificilmente uma prova, a não ser que seja uma prova para um cargo de professor de língua portuguesa, mas dificilmente uma prova de português dita assim como para outros cargos, né, ou de maneira genérica para outros cargos, vai te cobrar explicação teórica para esse caso, tá? O aspecto de ter uma locução verbal num caso, ou de ter uma oração principal e outra subordinada em outro, tá? Dificilmente isso vai ser requerido de você aí, para que você explique ou saiba a definição do porquê, tá bom? E agora, caminhando para o final aqui, sujeito composto. Sujeito composto ele tem 2 empregos específicos. Ou ele pode ser anteposto, e isso significa dizer que ele foi colocado antes do verbo, ou ele pode ser posposto, tá? E aí nessa hora eu chio muito, né? Caracterizando muito o sotaque carioca que eu tenho. Feliz ou infelizmente. Então, embora já tenha 10 anos, né, que eu tenha saído do Rio, uma característica, né, da linguagem é manter-se sotaque, né, manter-se esse sotaque aí do nosso local de origem, né, do local em que aprendemos a linguagem. É uma característica linguística essa, inclusive. Então, ó, sujeito composto pode ser anteposto. Vou tentar falar agora como, por exemplo, o curitibano. Anteposto é difícil, né? Mas natural falar anteposto. Anteposto. Ó, sujeito composto anteposto ou sujeito composto posposto, tá certo? Então, o sujeito composto anteposto, preste atenção. O verbo vai ao plural, concordando com os 2 núcleos, tá? Mesmo que os 2 núcleos do sujeito composto venham no singular, o verbo flexiona-se em concordância com a quantidade de núcleos, tá certo? O aluno e o professor discutiram a questão.
O rapaz e sua noiva decidiram não viajar mais. Veja que tanto discutiram quanto decidiram são empregados no plural, mesmo com núcleos no singular, tá? Por quê? Nesse caso, o verbo flexiona-se não em concordância com os núcleos específicos, mas sim com a quantidade de núcleos. Sendo 2 núcleos, o verbo vai ao plural. É regra normal, fácil, tranquilo, e todo mundo falaria assim, você jamais erraria uma questão como essa, por exemplo, tá bom? Agora, o que você deve atentar para casos como esse é que mesmo anteposto, muitas vezes o sujeito anteposto vai admitir o verbo no singular. Há casos em que mesmo anteposto, o sujeito admite verbo no singular. Quando, por exemplo, professor? Primeiro, quando os núcleos são termos sinônimos. Se você tem por núcleos do sujeito termos sinônimos ou quase sinônimos, faz com que a concordância seja facultativa, tá? O verbo pode estar no singular ou pode estar no plural. Então, quando eu digo assim, medo e pavor são termos sinônimos, né? Medo e pavor, ou quase sinônimos, digamos assim. Medo e pavor faz ou medo e pavor fazem parte da vida de todos os homens, tá? As duas maneiras são corretas. Há casos, inclusive, de sujeito anteposto que o singular é obrigatório, já não tem mais a possibilidade de fazer ou não, tem que ser feito. Por exemplo, quando você tem um sujeito composto e esse sujeito são 2 orações subordinadas, tá? Amar e sonhar faz parte da vida. Veja que o núcleo ou os núcleos do sujeito do verbo fazer são 2 orações. E aí entra naquele velho esqueminha lá que a gente já viu também, de termos orações subordinadas como sujeito, né? Orações subordinadas como sujeito de um verbo. Então, obrigatoriamente, o verbo fica no singular. É esse exemplo aqui também, mesmo o sujeito sendo composto, é composto por 2 orações. E com o sujeito posposto, professor, como é que funciona? Quando o sujeito vem após o verbo, o sujeito composto faz o verbo concordar com os 2 núcleos ou com o núcleo mais próximo. Preste atenção. Muitos bons alunos confundem isso aqui com o fato de achar que pode colocar o verbo no plural ou no singular. Não é isso, tá? Não é isso. Quando o sujeito composto vem depois do verbo, aí existe uma dupla possibilidade de concordância. Ou concorda-se com os 2 ou concorda com o núcleo mais próximo. Mas por que você não pode decorar que é concordar com os 2 ou concordar no singular, ou deixar o verbo no singular? Porque caso o verbo ele esteja mais próximo de um núcleo que esteja no plural, aí o plural apenas será o usual aqui, tá? Só pode se usar no plural. Quer concordando com os 2, quer concordando com o mais próximo. Então, olha só para que você não confunda. Discutiram ou discutiu o assunto, o professor e o aluno. Veja que discutiram está empregado no plural, concordando com os 2 núcleos, o professor e o aluno. Caso você empregue discutiu, está certo também. Por quê? Porque ele vai concordar com o núcleo mais próximo, o professor. Agora, imagina que no lugar de professor seja empregado o termo professores. Não caberia de maneira alguma você dizer discutiu, porque quer concorde com os 2 núcleos, quer concorde com o mais próximo, professores, se fosse empregado, o verbo só poderia estar no plural. Concordância gramatical com os 2 ou a chamada concordância atrativa com o mais próximo, tá certo? Então fiquem espertos quanto a isso. Só ficou no muro tristeza e tinta fresca. Por que ficou está no singular? Porque nesse caso concorda com o núcleo tristeza, que é o núcleo que está mais próximo de si. Isso é uma particularidade da concordância com o sujeito composto, quando o sujeito vem após o verbo. Você pode concordar com o núcleo mais próximo, a chamada concordância atrativa, ou concordar com os 2, a chamada concordância gramatical. Tá certo, pessoal? Fiquem espertos quanto a isso. Sujeitos compostos, ou sujeito composto resumido por pronome indefinido. Nesse caso chamado de aposto resumidor, tá? Quando você emprega um pronome indefinido de maneira que ele tenha sintaticamente a função de aposto resumidor ou resumitivo, você faz com que o verbo concorde com o aposto. Olha só que legal. Balas, biscoitos, chicletes, veja que tudo isso compõe um período composto. Mas eu vou usar um termo que resume tudo isso que eu citei. Vou usar o pronome nada, que nesse caso é empregado como aposto resumitivo ou resumidor. Veja que o verbo flexiona-se em concordância com o aposto e não com o sujeito composto, como de praxe. Então, balas, biscoitos, chicletes, nada agradava ao menino, tá? Ou seja, nada satisfazia ao menino. Amigos, parentes, vizinhos, veja que tudo isso é um sujeito composto, mas que eu resumi pelo pronome indefinido ninguém, com a função sintática de aposto. Ninguém entendia seus hábitos reclusos, ninguém entendia seus hábitos reclusos.
Veja que se não fosse empregado o pronome ninguém, aí o verbo estaria no plural, concordando especificamente com o sujeito composto. Amigos, parentes, vizinhos não entendiam seus hábitos reclusos, tá? Caso retirasse o pronome resumitivo, aí o verbo iria ao plural, concordando com todos os sujeitos, né? Com os núcleos do sujeito aí, tá bom? Pessoal, e para nós encerrarmos, fui conferir se realmente era o último slide aqui que eu tinha separado para vocês. Pronto, para que a gente possa encerrar nosso encontro de concordância verbal. Sujeito composto, quando ele em vez da conjunção e, ele vem empregado com a conjunção ou. Duas possibilidades de concordar. Você deve observar se esse ou ele dá uma ideia de inclusão ou de exclusão, tá? De alternância. O que é dar uma ideia de inclusão? Dar ideia de inclusão significa somar elementos. Nesse caso, o verbo vai ao plural. Por exemplo, física ou matemática exigem raciocínio lógico. Veja que aqui eu não estou excluindo uma ou outra, eu estou somando, tá? Tanto física quanto matemática exigem, de fato, raciocínio lógico. Nesse caso, pelo fato de estar somando elementos aqui, então, mesmo sendo empregada a conjunção ou, faz o verbo ir ao plural, porque há um elemento aqui entre os sujeitos, tá? Aliás, há uma soma de elementos entre os sujeitos, não um elemento, né? Há uma soma de elementos entre o sujeito, física ou matemática. As duas maneiras, então, requerem, né? Os dois componentes, as duas matérias requerem, de fato, raciocínio lógico, o verbo vai ao plural, perdão. E ainda, se o ou expressar uma ideia de exclusão, o verbo obrigatoriamente fica no singular. Física ou matemática será a primeira prova amanhã. Veja que o verbo foi empregado no singular. Por quê? Porque física e matemática, física ou matemática, os dois exigem, né, ou as duas matérias exigem raciocínio lógico. Ok, então a ideia é de incluir de fato. Agora, no caso de baixo, física ou matemática será a primeira prova amanhã, a ideia é de exclusão. Não pode física e matemática serem as duas a primeira prova amanhã. Ou é uma ou é outra, né? A não ser, claro, que haja todo um contexto que diga que as provas serão empregadas juntas e tal, o que não é o caso aqui. Nesse caso aqui, especificamente, sem nenhum outro contexto maior, física ou matemática será, porque se for física, não é matemática, se for matemática, não é física. Então, o verbo no singular, porque o ou aqui dá a ideia de exclusão. E quando o sujeito é composto separado pela conjunção ou dando ideia de exclusão, verbo obrigatoriamente no singular, tá certo? Então, assim, nós chegamos ao final do nosso encontro de concordância verbal. Espero que você tenha atendido, eu até acredito, né, que você tenha compreendido bem, e se você souber bem sobre os mecanismos de concordância, acredite, a sua conversa, a sua fala, tá? A sua eloquência melhora de acordo com aquilo que você emprega de maneira escorreita em relação à concordância verbal, tá certo, pessoal? Grande abraço, prazer tê-los nesses nossos 2 encontros de concordância. Espero que nos próximos de concordância nominal também tenha a sua atenção aí para que você consiga aprender bem os mecanismos de concordância entre os nomes que compõem uma oração, tá certo? Grande abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!